fazer uma tiragem hoje para saber de você, do seu relacionamento, saber se o seu ser de luz, o que estaria pensando ou como vai estar pensando em relação a você e o relacionamento de vocês para o ano que se inicia. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao Onda Mística Tarô. Sintam-se em casa, por favor, porque aqui nós somos uma grande família, então seja muito bem-vindo para você que é novo ou nova aqui no canal, sinta-se à vontade e eu já peço gentilmente que você já deixe o seu like, porque é a nossa moedinha de troca, tá? Não te custa nada e para o canal faz toda a diferença. E se você se conectar com a minha energia, com a minha forma de leitura, eu peço também que você já faça a sua inscrição e venha fazer parte da nossa grande família, tá bom? E aos meus inscritos, tá? Minha mais sincera gratidão, sempre. O que a gente vai pedir de orientação hoje, tá? Através do baralho cigano e a gente vai completar a leitura com o Sufi Tarô, tá bom? Então eu peço que você mentalize o seu ser de luz, mentalize a sua situação, independentemente de como você está hoje com a pessoa. Se você tem o interesse de saber se a pessoa vai tomar uma decisão, se a pessoa vai assumir você, se vocês vão realmente ficar juntos, se vocês vão casar, se vocês vão se reconciliar, então pensa nisso, mentaliza isso e vamos buscar essa resposta através dos oráculos que eu tenho aqui para vocês agora. Então eu peço que vocês prestem atenção do início ao fim, porque a leitura ela não é feita de uma forma só, né? Cada parte dela ela conta uma parte da história de vocês, então é interessante que vocês tenham essa noção, tá certo? É uma leitura coletiva, então façam um filtro, porque não vai servir para todo mundo. Acolha aquilo que servir para você, o que não servir, você joga para o universo que vai servir para o coleguinha. Se apareceu para você, mas já passou do prazo de início do ano, não tem problema, assista, porque pode estar ali, dentro daquele contexto, alguma informação que naquele momento vai fazer sentido para você, porque nem sempre na hora faz. Pode não fazer hoje sentido para você, mas amanhã ou depois você pode lembrar, daqui a uma semana, caramba, a taróloga falou isso, agora está acontecendo. Percebe? O nosso tempo é diferente da espiritualidade, tá? A gente coloca assim para ter mais ou menos uma ideia de tempo, tá ok? Então vamos lá. Se concentra, se conecta aí com você, com o seu ser de luz. Se for triângulo amoroso, pensa também na rival, porque ela pode ser um empecilho, alguma coisa nesse sentido, em relação ao relacionamento de vocês. E se for um casal também, né? Se vocês estão brigados, afastados, querendo uma reconciliação, querendo o ser de luz de volta, não importa, tá? Eu vou tentar buscar o máximo de respostas possível aqui para vocês, beleza? Então, aqui a gente tem a primeira opção, a árvorezinha da vida. Então, vai olhando aí, mentaliza e procura se conectar. Lembrando que você tem um botão de pausa, caso você sinta a necessidade de pausar, para se conectar. Não conseguiu se conectar? Não tem problema, assista as duas tiragens e vê aquela que melhor se adequa à sua realidade. E a segunda opção, nós temos a fadinha, tá? Um ser elemental, para quem gosta de fadas. Você pode escolher a fadinha e vamos ver, né? Dentro dessas opções aqui, o que o baralho cigano e o tarô tem para nos contar. Ok? Então vamos lá? Para quem se conectou aqui com a primeira opção, vou deixar já aqui, que é a árvorezinha da vida. Vou tirar uma energia geral, tá? Com o tarô. Eu já embaralhei, mas agora eu vou embaralhar novamente para me conectar com a energia de vocês que estão aqui nesse momento presente, trazendo a energia de vocês para ver como que vai se suceder, qual é a energia que vai estar um pouco mais presente, vamos dizer assim, no dia a dia de vocês para o próximo ano que se inicia, tá bom? Vamos ver aqui, mostra para mim, tarô, por favor, a energia que vai estar predominando no relacionamento das nossas consulentes com seu ser de luz, seu ser amado. Opa, carta da morte, pulou aqui, voou. Voou aqui, ó, a carta da morte.
Gente, não é morte física, tá? Pelo amor de Deus, eu sempre procuro explicar isso para as pessoas não se assustarem, porque fala em carta da morte, a pessoa já pensa em coisas negativas. Gente, essa carta aqui também fala de transformação, de mudanças. Vocês mudando, tomando um choque de realidade, caindo na real, sabe, percebendo, agindo com mais racionalidade. Provavelmente vocês vão estar passando por essa mudança. Pede talvez que vocês ajam com um pouco mais de racionalidade, com menos passionalidade. Procurem observar sentimentos que não fazem mais sentido na vida de vocês, cortar certas coisas, certas ligações com o passado, com coisas que só causam lixo emocional. Basicamente é isso que a carta está falando para vocês. É hora de transformar, deixar aí o que não estiver servindo mais mesmo, né? Se tiver que abrir mão de alguma coisa para que você seja feliz, para que o outro também seja feliz, sabe? Trabalhar o desapego. Aqui é trabalhar o desapego, sabe? O seu racional precisa se expandir, porque essa carta aqui ela é muito racional. É você realmente, você, o seu parceiro, sua parceira, caindo na real que certas coisas não estão no nosso controle. E essa mudança, ela vem de dentro para fora. Essa mudança, essa limpeza, essa transformação, ela vem de dentro. Então, para que vocês alcancem o que quer que seja que vocês desejem para o novo ano que se inicia na vida romântica, amorosa de vocês, é preciso que vocês se transformem. É preciso que vocês tenham uma nova consciência, que vocês busquem mudanças efetivas na vida de vocês. Entende? E se precisar, se vocês perceberem, gente, que precisa abrir mão de certas coisas, sabe? Às vezes até do próprio relacionamento, para você ir em busca de algo que realmente faça sentido na vida de vocês, para que vocês possam ser felizes, trabalhar o desapego. Tá? Porque essa carta fala muito sobre isso aqui, de mudança. É você mudando internamente, né? Deixando uma casca que já não está servindo mais, que isso às vezes só causa dor, sofrimento, uma situação que de repente já não faz mais sentido, para alguma coisa que vai fazer com que você descubra um novo caminho, sabe? Uma nova perspectiva de vida, olhar a vida de uma forma diferente, né? Se dá a oportunidade de experimentar novas emoções, sentimentos, relacionamentos, entendeu? Mas é preciso você se abrir para isso. Você vê que a pessoa aqui, ela está indo em busca da luz, ela está indo em direção à luz. Ela não está indo para um lugar escuro, né? Ela está se abrindo para algo que provavelmente vai ser muito melhor. É uma coisa fácil de se fazer? Não vou dizer para você que seja uma coisa fácil de se fazer, não. Mas é necessário, tá? Então, não vou dizer que vai ser da noite para o dia que isso aqui vai acontecer, tá? Mas o relacionamento de vocês vai passar por uma mudança, sim. Pode ser uma mudança para uma coisa muito melhor? Sim. Se vocês não ficarem com briguinha de egos, temperamentos, né? Aquela coisa de que eu tenho a razão, do eu, entende? Buscando realmente entender a você, entender o outro e entender se realmente vale a pena permanecer dentro de um relacionamento ou não. Porque nem sempre aquilo que a gente deseja é o melhor pra gente. Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, sofrendo por uma coisa que não está mais cabendo dentro da gente, não está cabendo mais dentro do nosso universo. Ou ao contrário, às vezes você fica se fazendo caber dentro do universo de uma pessoa, se tolhindo, se machucando para, sabe, caber no quadrado da outra pessoa. E isso causa sofrimento, causa dor. Por isso que você precisa dessa transformação. Por isso que o relacionamento de vocês precisa passar por uma transformação, porque é uma questão também de você se autoavaliar, o seu ser de luz, observar melhor essa situação, para que essa mudança realmente aconteça para algo muito melhor. Tá bom? Então vamos ver o que mais, né? Depois disso tudo aqui, acho que eu nem precisava falar mais muita coisa, mas enfim. Vamos ver aqui o que o baralho cigano tem a dizer sobre tudo isso que eu falei aqui com vocês, gente. Vamos ver aqui.
O que as nossas consulentes precisam saber. Gente, lembrando que é uma tendência, tá? Não é uma sentença, tá? Tudo nesse universo é o que você projeta para você e para sua vida, tá? O que eu estou fazendo aqui é tirando a energia do que vocês estão projetando hoje para o amanhã de vocês. Então, a partir dessa consciência, vamos ter essa consciência, que isso aqui é o que eu estou, né, captando do que vocês estão emanando hoje, tá? O que vocês, baralho cigano, tem para mostrar de previsão do ser de luz, porque a gente quer saber como que vai ser, né, a tendência aqui desse ser de luz em relação a você. Porque de vocês eu já falei ali com a carta da morte, né, do relacionamento passando por uma transformação, tá? Se vai ser bom ou ruim, vai depender do comportamento de vocês, de como vocês vão agir ou reagir diante de determinada situação. E lá vem o gato. Lá vai o gato. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Pensamentos, sentimentos e atitudes desse ser de luz em relação a nossas consulentes para o próximo ano. Mostra para mim, por favor. Ele gosta, ele quer fazer graça, ele tá querendo fazer graça. Eu acho que ele tá querendo tomar o meu lugar aqui, entendeu? Porque, né, tava demorando ele fazer essas graças. Lá vai ele de novo. Ele veio para se despedir, né, gente? Porque é a última do ano. Ele tinha que aparecer, né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Ah, que eu tô falando de renovação, gente. E me sai logo que aqui, ó. Uma carta da criança, né? Que fala do quê? De novidade, de renovação, sabe? É ver a vida com outros olhos, ver a vida com um olhar, um semblante mais ingênuo, tá? Mas embora a gente tá... Eu tô falando no geral assim por causa da carta da morte, tá? Mas aqui a gente está vendo, basicamente, os pensamentos do seu ser de luz. Eu já vejo aqui uma pessoa que pode estar querendo realmente alguma coisa nova, né, ter novos pensamentos, ter pensamentos mais positivos, mas também pode ser o tipo de pensamento de uma pessoa imatura, infantil, né, aquele tipo de pessoa que de repente não leva as coisas muito a sério. Então vamos ver aqui, né, destrinchar o que mais. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu até virar aqui as outras para ver. Olha, meus amores, esse ser de luz de vocês, de fato, tá querendo uma mudança aqui. Finalizar alguma coisa, tá querendo um movimento diferente, um ar diferente. Por isso que saiu a carta da morte, né? Já não é à toa. Isso vai acompanhar vocês, tá? Porque na mentalidade desse ser de luz, talvez esteja faltando um pouco mais de alegria, um pouco mais de leveza, ou esse ser de luz realmente tem medo, né? Porque é uma criança, a carta da criança, né, mete essa coisa da infantilidade, ter medo de assumir um compromisso, e pode ser que esse ser de luz venha se afastar ou já tenha se afastado de vocês por conta dessa imaturidade. Sim, é onde entra a carta da morte. Você sabendo trabalhar isso, essa dor em você, ressignificando essa dor em você, tá? Mas pode servir para os dois, porque não é porque vocês de repente podem estar afastados, porque aqui me mostra uma pessoa que, por insegurança, infantilidade, maturidade, medo, sabe, de assumir um certo compromisso, pode dar fim ou já deu fim a um relacionamento que poderia ser até bacana, mas isso pode trazer uma mudança na visão de vocês, até na visão do seu ser de luz? Pode. Entende? Às vezes é necessário você, aquilo que eu falei, deixar ir, porque se tiver que voltar vai ser seu,
Mas nesse momento aqui, eu vejo que o seu ser de luz, se não se afastou, ele pode sim. Ele também, como eu falei na carta da morte, ele também está passando por, ou vai passar por uma fase de transformação. E a carta da morte também fala de afastamentos. Então ele pode estar querendo encerrar um ciclo, né, para começar alguma coisa nova, começar alguma coisa diferente. Sim, essa mudança, né? Eu vejo o seu ser de luz com um pensamento de realmente de alguma coisa que ou vai fazer com que ele se sinta realmente feliz, mudando uma situação, tá? Ou ele realmente se afasta por medo de não conseguir assumir uma responsabilidade. Pode ser uma pessoa infantilizada, emocionalmente falando? Pode. Isso aqui está nos pensamentos do seu ser de luz. Entendeu? Pode ser até que vocês já tenham se afastado e essa sensação ou essa energia de afastamento vá perdurar ainda durante um tempo. Não estou dizendo que vai durar para sempre, tá? Mas me parece que a coisa talvez precise ser repensada aí entre você e o seu ser de luz, porque para ele, talvez a solução de um problema ou a solução de alguma coisa que vocês estejam passando, seja realmente cada um ficar na sua. Você vai precisar ressignificar isso aqui, caso você esteja sofrendo por conta desse ser de luz, tá? Aí vamos ver aqui os sentimentos. Mostra para mim, por favor. Eu já vou virando logo. Sentimentos, muito bem. Eita. Oxe. Jesus. Gente, sentimento tem. O que eu falei, né? Às vezes a gente precisa soltar, deixar ir realmente para ressignificar alguma coisa. Nem sempre você terminar um relacionamento, né, se afastar de uma pessoa significa que vai ser para sempre. Como eu falei, às vezes é preciso realmente liberar certas energias, como eu estou vendo aqui, para que, sabe, para haver uma renovação. Eu estou sentindo muito um aspecto de renovação aqui no relacionamento de vocês e eu vejo muito isso partindo também muito do seu ser de luz. Ele precisando realmente agir de uma maneira talvez mais madura, tá? Pode ser que ele tenha uma certa infantilidade, tenha se afastado de vocês, ou esteja pensando em se afastar de você por não ter coragem de assumir de fato um relacionamento. Essa carta da criança aqui com essa lua me mostra que sim, que é uma pessoa que pode ser, sim, infantil, medrosa, entendeu? E aqui na parte positiva, essa pessoa pode estar vendo que se afastando um pouco, né, sabe, terminando alguma coisa, ela pode voltar a ser feliz, ou vocês podem dar um tempo e, sabe, repensar toda essa situação. É o pensamento da pessoa. Agora, em matéria de sentimento, meu amor, sentimento tem? Tem muito sentimento, e assim, se vocês, tá, se afastaram, essa pessoa provavelmente está sentindo muito a sua falta. Tá sentindo muito a sua falta, mas tá muito, e assim, acredito, inclusive, que ele pode até querer buscar encontrar você, sabe, estabelecer um vínculo. É como se ele precisasse realmente melhorar internamente o emocional dele, ou se firmar mais nesse emocional. Lembra que eu falei que me parece que é uma pessoa meio acovardada? Ele precisa se firmar mais. É como se ele tivesse opções ou escolhas a fazer, ou ele está sendo mal orientado a tomar um caminho errado aqui, a se afastar de vocês, porque a gente tem aqui, ó, na parte negativa, uma carta da cobra junto com a lua. Pode estar havendo interferência de uma pessoa que às escondidas está metendo bedelho aqui, entendeu? No relacionamento de vocês, e por ingenuidade ou imaturidade, infantilidade, esse ser de luz está se deixando levar? Pode. Entendeu? Agora, sentimento eu sei que ele tem por você. O problema é que eu estou vendo que pode estar havendo interferência de pessoas aqui, né? Para que faça com que o ser de luz fique confuso. Pode ser relacionamento de triângulo amoroso, porque
tem um caminho aqui no negativo, que pode ser que vocês tenham uma rival, entende? E alguma coisa está mexendo com esse ser de luz para que ele fique confuso, para que ele fique inseguro, para que ele não saiba realmente que caminho tomar. Só que tem alguma coisa puxando a energia desse ser de luz, como se, sabe, quisesse tirar ele desse caminho. Eu estou sentindo muito isso aqui. E aí, se vocês já se afastaram, esse ser de luz está sentindo falta, ou vai dar um jeito de, sabe, entrar em contato com vocês novamente, vai tentar melhorar essa situação de alguma forma. Existe uma conotação aqui meio que, sabe, de alguém mexendo os pauzinhos para atrapalhar a mente do seu ser de luz, sabe? Para tipo assim, ele ficar duvidando se é isso mesmo, se não é, para se afastar de você, para não ter segurança, para não sentir firmeza, entendeu? Agora, se não for, porque nem todo mundo, né, tá sobre efeito de manipulação energética, pode ser uma questão até de um temperamento, e aí a pessoa fica nessa indecisão, gosta, mas pode estar dividido, porque tem uma... Eu acredito que aqui seja um caso de rival, gente. Aqui pode ser caso de triângulo amoroso, e esse ser de luz aqui está sabendo resolver muito bem essa situação, não. Ele está dividido. Ele realmente está dividido. Ele tem sentimento por você, isso é fato, tá? Mas ele está dividido. E se vocês estão afastados justamente por conta disso, por falta dessa decisão, por falta dessa segurança que talvez esse ser de luz não esteja passando para vocês, ele está sentindo muita falta de vocês e ele, sabe, ele, pelo jeito, ele tem muito apreço pelo sentimento que ele tem por você, né? Porque os lírios já falam disso, né? De uma coisa muito valiosa, de uma coisa que, tipo assim, é muito importante para esse ser de luz. Por isso que eu estou falando, ou é imaturidade dessa pessoa, não tem condições de realmente assumir um relacionamento com você e prefere se afastar. Pode ser que vocês sejam um casal, mas tenham inveja, tenham pessoas que tenham inveja do relacionamento de você com o ser de luz, porque me parece que daqui a pouco eu vou explicar o porquê, porque pelo que está saindo aqui, pode ser também caso de inveja, tá? Alguém próximo a vocês, ou melhor dizendo, até mais próxima do ser de luz, querendo interferir nas decisões do ser de luz. Aí pode ser, né, uma amiga, entendeu? Uma amiga, entre aspas, né? Pode ser alguém próxima alguém da família, interferindo, entendeu? Me parece que pode ser alguém assim muito próxima do ser de luz ou alguém da família querendo interferir, caso não seja triângulo amoroso. Percebam isso, tá? Porque como eu estou fazendo um coletivo, então eu preciso colocar mais de uma opção aqui para entrar e caber aqui no quadradinho de vocês, tá bom? Então vamos ver aqui se esse ser de luz vai tomar alguma atitude. Mostra para mim, por favor. Eita! Mas eu não vou me antecipar para não fazer que nem né? O tarô, né? Que de vez em quando eu fico animadinha. Aí ele vai, depois fala assim pra mim, não é nada disso. E já viram que o baralho cigano, assim, ele não fica de muito rodeio não, né? Eu que fico tentando espichar aqui o assunto para ver se eu consigo tirar mais coisa para vocês. Mas ele é muito reto e direto, entendeu? Não tem muito o que falar não. É porque eu tenho que dar mais de uma opção, né? Porque existem várias opções aqui para vocês. Eu só não vou poder dar todas, tá? Mas acho que derem, eu coloco aqui. Acho que foi... Eita! Eita, atrás de eita nesse jogo, hein? Ai, que amor! Meu Deus do céu! Eu tô falando que sentimento não falta, que esse ser de luz tem apreço por você, está sentindo falta de vocês. Se vocês ainda estão juntos, gente, mas ainda assim é uma pessoa que de repente queria mais, quer mais desse relacionamento, mas existe uma energia aqui, sabe, fazendo com que o ser de luz não consiga se resolver. Claramente tem. Ou é uma energia,
alguém que fez alguma coisa aqui para dar uma segurada na onda do seu ser de luz, tá? Ou é aquilo que eu falei, interferência de uma pessoa que às escondidas, entendeu? Fica manipulando o ser de luz, enchendo a cabeça do ser de luz para ele não tomar a atitude que ele quer, se tornar às vezes uma pessoa até mais grosseira, agressiva. Ele pode ficar irritado por conta desse tipo de interferência e acabar se voltando contra você. Mas, assim, gente, amor não falta aqui para vocês. Pelo menos não da parte desse ser de luz. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha a aliança, o coração e o buquê. Gente, o que vocês têm, assim, é uma coisa primorosa. Eu falei para vocês que o que quer que seja que esse ser de luz tenha por você, ele tem como uma coisa de valor. E me aparece isso aqui. Quando eu pergunto se ele vai tomar alguma atitude, cara, ele quer ficar com você. Ele quer estar com você. Agora eu vou fazer que nem aquela, né? Aquela pessoa que tinha um programa só para baixinhos, entendeu? Ele quer estar com você, ele quer ficar com você, sabe, te agradar, ser feliz com você, mas existe uma interferência sim aqui, travando o caminho de vocês. Olha aqui, a fechadura e o urso no negativo, entendeu? Ele acaba fazendo justamente o oposto do que ele quer fazer, que não é ser essa coisa grosseira, porque às vezes ele pode estar sendo grosso com você, ele pode estar sendo agindo de uma maneira tosca, entendeu? Se fechando, mas eu tô vendo que não é isso que ele quer. No fundo, é isso aqui, é a aliança, o coração e o buquê. Então, isso pode acontecer? Pode, mas vai precisar desse ser de luz realmente tomar consciência, se firmar mais. Gente, eu tô falando da inveja, tá? Desde o início, quando eu vi essa aqui e essa carta da árvore, eu vi que existe uma ligação entre vocês, que pode ser uma ligação, ó, inclusive já muito antiga, tá? E forte. É uma coisa sólida. Por mais que o ser de luz seja infantil ou esteja agindo de maneira infantil, pelo menos nos pensamentos, não estou dizendo que ele haja normalmente, mas na linha dos pensamentos existe uma infantilidade, existe algo que precisa ser melhorado aqui nesse ser de luz. Precisa da aprovação de outras pessoas, pelo jeito precisa, e aí pessoas, né, de fora acabam interferindo, porque vê essa indecisão, porque ele está indeciso. Olha aqui, ó, no centro do jogo. Olha aqui. Existe uma ligação muito forte entre vocês. Entende? Existe uma ligação muito forte entre vocês. Esse ser de luz vai precisar, sim, passar por essa transformação, como eu falei. Não vai ser uma coisa fácil, tá? Provavelmente, né, se vocês estão afastados, ele está sentindo sua falta, não duvido nada disso, porque pelo que eu estou vendo aqui, sim, tá? Não é estar longe de você, uma coisa que, pelo jeito, esse ser de luz gostaria, porém, ele pode ter sido levado, induzido, por conta desse temperamento dele, né, a fazer algo que até foi contra a vontade dele? Pode, mas também tem aquele problema que eu falei para vocês, né, de ter havido uma movimentação aqui, ou energética, tá? Alguém mexendo os pauzinhos aqui para atrapalhar a mentalidade do ser de luz, fazendo com que ele tomasse outro caminho, tá? Ou interferência de pessoas que são próximas e talvez até da família, interferindo, sabe, manipulando o ser de luz, porque me parece que mentalmente ele não é uma pessoa muito firme em matéria de pensamento. Entendeu? Ele precisa realmente amadurecer mais para se firmar nesse relacionamento com você. E isso pode acontecer? Pode, mas volto a repetir, vocês vão precisar passar por essa transformação, como eu falei, né? Sabe, fazer uma check-up aqui,
do que realmente faz sentido para vocês, né? O lixo emocional vai precisar ser trabalhado, vai precisar ser conversado para que vocês possam encerrar uma situação que não está legal, que não está bacana, para vocês começarem, né, a vislumbrar um futuro melhor para vocês. Existe uma possibilidade de um futuro bacana para vocês? Existe, mas eu vejo que tem muita interferência aqui. Ou é uma interferência de uma pessoa próxima a esse ser de luz, fazendo com que ele acabe se tornando uma pessoa bem diferente do que ele realmente é ou do que ele gostaria de ser, tomando atitudes que, sabe, não condiz com a pessoa que ele é, entende? Fazendo com que ele fique sendo uma pessoa até injusta, eu diria, com você. E até com ele mesmo, né? Porque não é o desejo dele, de fato, de coração, gente. Não é. Não é. Ficar longe de você. Porque os caminhos dele aqui, ó, junto com a cobra, no negativo, alguém fez a cabeça dessa criatura ou alguém usou de, né, manipulação para ele, sabe, acabar ficando indeciso. Não sabe se vai te procurar, se volta para você, se fica com você, se não fica com você. Mesmo que você diga assim, mas a gente está separado e ele é teimoso, porque, né, aqui eu vejo que ele tem uma certa teimosia, mas é aquilo que eu falei. Ou é por conta da própria personalidade dele infantil, que faz com que ele acabe ficando teimoso, difícil de lidar, né? Mas também tem a influência de pessoas aqui que estão próximas a esse ser de luz, que inflamam o ser de luz, sabe, a tomar uma atitude impensada, também tem isso, ou a interferência energética que faz com que o cara fique se sentindo impotente diante de determinadas situações e acabe fazendo ou tomando atitudes incongruentes com aquilo que ele realmente deseja para a vida dele e de vocês. Percebe? Mas existe caminho para vocês aqui. Não descarto isso não. Mas que vai ser preciso esse ser de luz passar por essa transformação. Vocês vão precisar se acertar aqui. Se vocês vão precisar conversar, se vocês vão precisar rever os conceitos de vocês, recomeçar, começar do zero, né? Dar fim a certas coisas, ou deixar, principalmente o ser de luz, deixar esse tipo de pessoa, né, que fica de repente ali manipulando, ardilosamente agindo contra vocês, né, se fazendo de amiguinha, amiguinho, mas no fundo tá querendo ver a separação, no caso se for casal. Se for a rival pode estar fazendo alguma coisa para interferir e separar vocês? Pode. E pode ser gente também da família, tá, gente? Pode ser gente também da família que de repente não topa contigo, entendeu? E fica ali dando pitaco, né? E o seu ser de luz aqui caindo de besta. É isso, tá bom? Então realmente vai precisar rever muita coisa aqui. Vai ser um ano de revisão, eu diria para vocês. Vai ser um ano de revisão, tanto para você quanto para o seu ser de luz, porque assim, existe uma possibilidade dessa pessoa realmente, em algum momento, perceber o quanto, porque ele gosta de você e querer ficar com você, como eu vejo aqui, com essas 3 cartas, aliança, coração e buquê. Meu amor, claro que existe. Agora, ele precisa também, né, crescer, amadurecer, parar de infantilidade, deixar de ficar se boicotando, aqui se travando, entendeu? Se desligando de você, deixando você quando as coisas não estão legal. Amadurecer, tá com problema? Vamos resolver, porque ligação existe. O negócio aqui é enfrentar essa situação com maturidade, com um amor que existe entre vocês, porque existe, entendeu? Enfrentar, ver as dificuldades, ver o que está dando errado, o que está faltando, o que a gente pode fazer para melhorar. É isso que a carta da morte pede. É essa avaliação interna. Veja você, veja o seu ser de luz. Tentem ver o que vocês podem fazer para melhorar, para modificar, né? O ego, o brio, vaidade, orgulho,
né, lixo emocional, entendeu? Tudo isso atrapalha. Tudo isso precisa ser deixado para trás, encerrado. Olha aqui o caixão. Encerrando um ciclo para vocês começarem alguma coisa nova. Olha aqui. Partiu ser feliz, meu amor. Mas para isso precisa passar por uma transformação, tá? Mas que existe uma possibilidade de vocês conseguirem se acertar para esse ano, existe. Vai ser logo? Acho que não acredito que seja muito rápida, não. Vocês podem sentir, sim, a necessidade dessa mudança, mas dizer que vai ocorrer logo, da noite para o dia, nenhuma transformação dessa natureza acontece assim tão rápido. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham gostado, tá? E um bom ano novo para você que se conectou aqui com a primeira opção. Se fez sentido para você, deixa aqui para mim, que eu gosto de saber. E agora nós vamos para a segunda leitura. Bom, vamos lá para quem se conectou aqui com a fadinha. Deixa eu primeiro tirar aqui o arcano que vai mostrar, encaminhar, né? Mostrar uma direção, uma orientação do que de repente vocês vão passar ou qual vai ser a energia predominante para vocês para esse ano que se inicia, tá bom? Então vamos ver aqui. Pensa aí no seu ser de luz, no seu ser amado, na sua situação. E vamos ver qual vai ser a energia predominante. Não que não existam as outras, gente, mas tem sempre uma que, né, se destaca mais dentre as outras num determinado ano, tá? Já deixaram o like? Se não deixou, deixa agora, porque eu sei que depois vocês esquecem. Vamos ver aqui, mostra pra mim, por favor. Justiça! Quem aí tá querendo justiça? Justiça dos homens, justiça de Deus, que a justiça se faça na vida de vocês, que vocês sejam justiçadas por alguma coisa que vocês tenham perdido, que tenham tirado de vocês, né? Que vocês estejam, sei lá, de repente vocês sentiram que esse ano vocês foram enganadas, né? Não foram valorizadas, e agora, esse ano, tá? A energia da justiça vai estar muito presente no relacionamento de vocês, tanto seu quanto do seu ser de luz, como um todo. Tipo, a coisa tem que ser feita de maneira correta, para que vocês permaneçam juntos, a coisa que vai ter que funcionar, né? Cada um fazendo a sua parte, como eu costumo dizer, um relacionamento não é só um ou outro, tá? É meio a meio. É você fazendo a sua parte, seu ser de luz fazendo a parte dele, mas a coisa que, se estava ruim, se vocês se separaram, se vocês brigaram, se vocês foram afastados, porque às vezes acontece, né, do ser de luz se engraçar, né, com a goiabeira lá do quintal do vizinho, interferências de outras pessoas. Cara, vocês vão ter justiça. Vocês vão ter de volta, de repente, a pessoa que você amava. Se vocês estão com algum problema de justiça, sei lá, a gente separou, tá brigando na justiça, pensão, por isso, por aquilo, vai haver justiça, entendeu? Para o relacionamento. De alguma forma, vocês vão, né, tá com a força da justiça predominando, mostrando que não brigando, não é na discórdia, não é, sabe, um mais ou outro menos, não. Aqui tem que ser igual para os dois. Tem que ser bom para os dois. Tem que fazer sentido para os dois. Por isso a justiça. Tá? Então vamos ver aqui o que o baralho cigano tem para nos dizer ou acrescentar, além dessas coisas que eu já falei aqui da justiça.
Tem mais coisas que eu poderia falar? Até tem, né, gente? Mas eu vou ficar falando tudo de todos os arcanos, a leitura vai ficar com 2 horas de duração, tá? Então vamos ver aqui. Mostra para mim, por favor, o que as nossas consulentes precisam saber, o seu ser de luz, o seu ser amado, em relação ao ano que se inicia. Mostra para mim, por favor, pensamentos, sentimentos e atitudes desse ser de luz em relação às nossas consulentes para o ano que se inicia. Mostra para mim, por favor. Lembrando, gente, que isso aqui é uma tendência, tá? Não é um decreto, não é uma sentença. E deixa eu embaralhar de novo, que tem uma aqui que estava virada e eu não posso ver as cartas, porque senão eu estaria manipulando. Então, deixa eu embaralhar de novo, que agora acertei. Mostra para mim, por favor. Pensamentos, sentimentos e atitudes desse ser de luz em relação às nossas consulentes para o próximo ano. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Pensamentos, sentimentos e atitudes desse ser de luz pelas nossas consulentes para o próximo ano. Vamos ver aqui se o baralho cigano confirma ou acrescenta algo que eu já tenha dito aqui da carta da justiça, tá bom? Deixa eu ir virando logo, né? Eita, mas já começa com o coração aqui já nos pensamentos da criatura, olha. Só love, só love. Ai, meu Deus. Sei não, hein? Mas eu tô achando que essa pessoa aqui tá pensando em... Sei, bom, deixa eu terminar de tirar, não se afobe, Francimere. Ó, essa pessoa realmente está pensando num relacionamento e pelo jeito quer oficializar aqui a coisa com você, meu amor. Pelo menos nos pensamentos ele quer. Coração, aliança e livros, papéis, né? Alguma coisa sendo registrada, oficializada, né? Nesse sentido, sim. Existe uma parte dele aqui que ainda está meio bloqueada, ou que ele precise desbloquear, melhor dizendo, para conseguir o que ele quer? Existe. Não vou dizer para você que não. Mas, nesses pensamentos desse ser de luz aqui, existe uma intenção, sim, tá? De oficializar aí, né, um relacionamento com vocês. Ou firmar, de fato, um relacionamento de vocês. Caso vocês já tenham um relacionamento, me parece que ele pode estar se planejando, né, tendo em mente a intenção de realmente oficializar uma união com você? Pode. Pode ser que ele ainda não esteja muito certo por alguma coisa que ele precisa resolver? Com certeza. Tá? Ele precisa ser um pouquinho mais firme aqui na questão da tomada de decisão. Mas fora isso, me parece que é uma pessoa que realmente está querendo levar esse relacionamento ou mais para uma coisa mais séria ou para um outro nível agora, entendeu? De relacionamento. Muito interessante, olha aqui. Olha aqui o que saiu juntinho, olha. Ó. Ó, a coisa mais linda da vida. Entendeu? A pessoa realmente, assim, matéria de... Pelo menos pensando coisa boa, a pessoa tá. Tá? Agora vamos ver aqui, né? Como é que tá os sentimentos. Eita!
Ó, eu fazendo assim, parece que eu tô botando um terror em vocês, né? Gente, não tem nada de terror assim, mas tem muita coisa aqui de sentimento por você, tem paixão, tem tesão, né? Tá querendo, pelo jeito aqui, em matéria de sentimento, sabe, dar vazão a esse sentimento mesmo, seguir, né, esse caminho com você. Não me parece que é o tipo de pessoa que está querendo fugir de uma situação, porém, me parece que é uma pessoa que pode também estar acomodada a uma outra situação. Eu falei que ele tinha alguma coisa aqui para resolver, não falei? Ele pode estar acomodado a uma outra situação? Pode. Esse é o problema. Não é falta de sentimento, nem é falta de querer assumir ou não ter intenção de assumir você, né? O problema aqui é a acomodação que esse ser de luz está em relação a uma outra situação ou a uma outra pessoa, tá? Aí você adequa a sua realidade, porque eu não sei se vocês são só um casal, se vocês estão em triângulo amoroso. Agora, que eu vejo que realmente a pessoa, sabe, leva esse sentimento, esse relacionamento. E você vai falar para mim, mas a gente não tá junto. Cara, se vocês não estão juntos, pode ser que, então você tem um admirador secreto aqui. Então você pensou na pessoa errada. Porque a pessoa que eu tô vendo aqui realmente tem sentimento por você. Se vocês estão afastados, pode ter sido por falta dessa segurança que eu tô vendo aqui, né, do ser de luz, de realmente não assumir tudo isso que ele sente por você. Até pode, tá? Porque na parte da negativa aqui da situação, eu tô vendo uma pessoa acomodada, né, uma pessoa que realmente precisa resolver uma situação e não tô vendo ele com, sabe, com essa disposição de fato de resolver isso aqui. E pode ter uma outra pessoa, sim, né? Mais esperta aqui na parada e pode estar levando aqui o ser de luz no bico. Entendeu? Ele tá, ou ele tá muito acomodado por uma questão de vaidade. Gente, se for triângulo amoroso, esse ser de luz, ele pode ser aquele tipo de pessoa que, por mais que ele goste de você, por mais que ele queira estar com você, alguma coisa nesse sentido, porque eu vejo muito claramente isso aqui, não tem como negar, essas cartas aqui falam de uma pessoa que realmente tem muita intenção pela sua pessoa, tá? Mas se vocês não estão juntos, é uma questão de uma pessoa acomodada a uma situação que pode, sei lá, de repente beneficiá-lo em matéria de um bem-estar, né? Uma coisa que ele sinta que pode viver, ser uma situação mais, como é que eu posso dizer, mais vantajosa? Pode. Entendeu? Mas que essa pessoa aí, tá? Nutre um sentimento, né? E sabe? Um fogo ali pela sua pessoa, com certeza. Com certeza, eu não tenho dúvida disso aqui. Não tenho dúvida. Ele gostaria, se vocês não têm o relacionamento ou não estão no relacionamento, ele gostaria muito de estreitar os laços com você aí, tá? Entre outras coisas. Então, assim, espero que vocês estejam juntos, porque se vocês estão juntos, meu amor, há uma grande tendência, tá? Desse ser de luz, né? Vir a, sabe, se organizar aqui e seguir caminho para trilhar esse relacionamento de uma forma mais estável agora com você, tá? Mas vamos ver o que mais aqui, que aí a gente vai tirando mais conclusão, né? Vamos ver se ele vai realmente, porque a gente tá vendo aqui os pensamentos, estamos vendo aqui sentimento, né? Sentimento tem pra caramba, gente. Sentimento tem pra caramba. Agora, pode ser que ele seja uma pessoa também desconfiada, né? Se você sabe do passado desse ser de luz, se ele já teve alguém que de repente foi traiçoeiro com ele, traiçoeira,
né, não agiu de maneira correta, fazendo com que hoje essa pessoa fique meio que com os dois pés atrás antes de realmente se declarar, assumir um relacionamento, também pode, né? Por que não? Essa pessoa pode sim já ter uma carga emocional aqui, né, de ter sido traído, ter sido enganado, e aí a pessoa agora fica travada. Gosta, quer assumir, tem bons sentimentos em relação a você, mas e o medo de destravar, né? Pode estar com um problema aqui de crença limitante, achando que por já ter sido enganado uma vez, pode ser que ele, será que agora vai? Ele pode ter o sentimento que for, mas se ele continuar nessa trava dele aqui, aí a coisa vai ficar difícil, meu amor. Ah, vamos ver aqui se ele vai tomar uma atitude, né? Torre. Olha, negócio é o seguinte. Lembra quando eu falei da justiça, né? Justiça também remete a coisas, né? Papéis, oficialização de certas coisas. Lembra que saiu aqui a carta da justiça? Você recebendo, né, uma coisa que você merece, de repente uma coisa que você lutou, ou algo que você perdeu, você recuperando. Pode ser que seja isso aqui, é uma coisa que seria justa para você e para o seu ser de luz, porque eu estou vendo que existe sentimento, existe algo que une vocês. Sim. Seria algo justo? Com certeza. Com certeza seria algo justo. Tá? Agora, eu tô vendo que, assim, o ser de luz, ele precisa, de fato, gente, ele precisa destravar o que quer que seja que faz com que ele, sabe, se feche no mundinho dele, que é isso, essa zona de conforto dele aqui que, sabe, tá fazendo com que ele não se mova de fato para se realizar e oficializar isso aqui. Mas, cara, saiu a carta da justiça aqui, tá? Isso aqui já é assim, tipo, o prenúncio de que alguma coisa de certo essa pessoa vai fazer e a justiça vai ser feita em relação a vocês, tá? Se essa pessoa prometeu para você que ia casar, né, que ia construir uma família, qualquer coisa desse sentido, e você tá sentindo que a pessoa tá meio que demorando muito, enrolando muito, aquela coisa toda, calma, tá? Calma, porque a coisa vai caminhar. Pode demorar um pouco? Pode, tá? Porque a pessoa aqui é meio travada. Isso eu já percebi. A pessoa aqui é meio travada e pode ser por conta de coisas que ele já tenha passado no passado, né? Pode, tá? Inclusive na parte negativa aqui, ó, alguém que já foi do passado dessa pessoa, alguém por quem esse ser de luz já tinha consideração, teve consideração e foi sacana com esse ser de luz, fazendo com que agora ele, sabe, fechasse ali, se trancasse, se mantivesse mais se preservando. Ele está procurando se preservar. Ele sente que ele tem bons sentimentos, ele sente que, de repente, você é uma pessoa de muito valor, alguém por quem ele realmente tem muito interesse, alguém para quem ele poderia se guiar, seguir em frente. Olha aqui. Entendeu? Mas ele tem uma certa limitação. O seu ser de luz tem uma certa limitação. Mas isso não significa dizer que ele não possa, tá, em algum momento, se voltar e se permitir, né, se livrar dessa coisa que, de repente, faz com que ele fique parado, sem se movimentar, sem sair do lugar. Se for triângulo amoroso, provavelmente ele vai precisar, lógico, passar por um processo de separação,
Sim, para poder assumir você, né? É justiça, entende? Então talvez você não queira assumir ficar com essa pessoa justamente porque ele pode já ter um compromisso com uma outra pessoa, embora ele tenha realmente bons sentimentos em relação a você, mas talvez não seja isso que você queira para sua vida. E ele precisa entender isso para que ele realmente saia da zona de conforto dele e haja com mais liberdade, contorne a situação da melhor forma possível. Entendeu? Empecilhos vão aparecer? Claro que vão. Não vai ser uma coisa tão simples, mas ele consegue se ele quiser, né? Se ele, sabe, se permitir ser leve, livre, solto de novo, parar de ficar se travando aqui, ó, por uma coisa que, ou por uma coisa que de repente, sabe, dá um certo status a ele, né? Ou ele se fechando porque ele já foi traído, alguma coisa nesse sentido, aí você adequa a sua realidade, né? Você que deve saber se o cara é vaidoso, gosta de uma mordomia, ou se ele realmente já passou por uma situação. Aqui me parece muito uma pessoa que, ou ele realmente tem uma mordomia, porque tem chave, raposa e a casa, ele pode já ter uma mordomia, né? Ter uma pessoa, sim, e aí ele se acomoda numa situação, porque para ele tá confortável isso aqui, tá? Se for triângulo, para ele tá confortável. Porém, é uma pessoa que por conta disso fica meio, né, fechada, apesar de ter todo esse tipo de sentimento aqui por você. Mas existe uma possibilidade dessa pessoa, por conta de ter muito desejo, muito interesse em você, querer seguir com você e inclusive até assumir. Existe essa possibilidade? Existe, por isso que saiu a carta da justiça aqui, ó. Meu amor, de alguma forma a justiça para você vai ser feita, tá? Ele só precisa tomar consciência, né, de que ele precisa agir certo com você. Se ele prometeu, se ele falou que ia fazer, né, e tá levando ali em banho-maria, vai chegar num ponto, tá? Que agora, a partir do ano que se inicia, essa pessoa vai precisar realmente chegar a uma conclusão. E me parece que ele vai conseguir contornar, sim, essa situação e partir para uma coisa nova. Isso aqui vai ser uma coisa, uma situação inusitada, talvez até inesperada. Talvez nem ele ou ela, né? Porque aqui tem meninos nos assistindo, pensasse, será que eu seria capaz de contornar essa situação e me jogar, de fato, nesse sentimento? Entende? Porque ele parece que ele tem tudo isso aqui, mas ele parece que ele fica ali fechadinho no mundinho dele, se protegendo. Por isso que eu tô falando, ou esse cara tá realmente numa zona de conforto, tá? Ou ele realmente está se protegendo porque ele já passou por um perrengue aí e por medo de, né, ser ludibriado novamente, ser feito de bobo novamente, ele fica meio que com o pé ali atrás. Isso é um entrave. Mas fique calma, tá? Porque aqui não é caso perdido. Existem cartas maravilhosas aqui para vocês. Existem caminhos, existe possibilidade de vocês realmente concretizarem um sonho, serem felizes juntos, oficializarem uma união, sabe? Uma estabilidade, existe, tá? Mas, é aquilo que eu falei, a coisa às vezes não é tão simples, eu não vou dizer para vocês que tudo vai ser lindo e maravilhoso, porque existem empecilhos. Até o próprio Ser de Luz tem bloqueios. E ele precisa resolver esses bloqueios antes de partir para uma empreitada com você. Entende? Isso é ser justo. Ele resolveu o que ele precisa resolver, seja com uma outra pessoa, uma outra situação, ou com ele mesmo, uma insegurança dele, né? Para que ele não seja injusto com você e não faça com você aquilo que ele não quer que façam com ele. Percebe? Porque às vezes a pessoa já passou por tanto perrengue também,
Não tô querendo passar a mão na cabeça do ser de luz, não, tá? Mas pode ser que ele já tenha passado por algum perrengue, sim, né? E aí fica naquela, sabe? Não consegue desenrolar de fato uma relação boa com você, uma relação sadia, por conta de coisas que ele já passou. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, né? E como já se apresentou o arcano da justiça, meu amor, seja o que for. E aí se você pode dizer para mim, mas nós já fomos casados e não somos mais. Então, realmente, se houve uma separação aqui, tá? Isso não significa que não tem ainda uma ligação, pode ser até uma ligação por conta de filhos, tá? E nesse caso seria muito justo aqui por conta da criança, né? Que é o que une vocês ainda, mas de alguma forma vocês, se estão brigando na justiça, alguma coisa nesse sentido, como eu já havia dito desde o início, por conta de pensão, aquela coisa toda, cara, a justiça vai ser feita. O que é seu, vai ser seu, o que é da sua filha, do seu filho, sabe, vai ser repartido, tudo direitinho, e não vai adiantar o seu ser de luz bater pé, fazer beicinho, entendeu? Vai cada um ficar com o seu. E pronto. Entendeu? Agora, que existe alguma coisa ligando vocês aqui, existe. Se vocês estão separados e têm filhos, provavelmente essa ligação é o filho. E a justiça garante para você que, mesmo que vocês tenham brigado, terminado mal, você esperando receber uma pensão alimentícia, eu cismei com esse negócio da pensão alimentícia. Deve ter gente aqui querendo receber pensão alimentícia por causa de filho, né? Vai receber. Vai receber. É só uma questão de tempo, tá? É só uma questão de tempo. Agora, se não for na separação e não tiver filho, nem nada desse sentido, né? Existe uma possibilidade desse ser de luz, em algum momento, querer assumir de fato um relacionamento com você? Existe. Só que ele precisa se resolver aqui, ou com uma situação, que pode ser uma pessoa, tá? Ou ele se resolvendo com ele mesmo. Entendeu? Porque eu tenho para mim que essa justiça aqui é tipo assim, né? A pessoa se prometeu cumprindo o acordado com você, ou sabendo que ele precisa fazer a coisa certa para ficar com você, porque você não aceita uma coisa que não seja certa na sua vida. Você quer o justo. Se é para ficar com você, mas, sabe, tem que estar inteiro, não pela metade. Percebe? Então, meu amor, tem tudo para ser um momento muito bacana, como eu volto a repetir. Não é uma sentença, tá? É uma tendência. Existem percalços? Claro, né? Nada é 100%. Nada eu não vou ficar aqui botando como se fosse o país de Alice, que tudo vai dar certo sempre. Vai ter uma hora ou outra que vai haver um desencontro? Sim, mas a tendência é que em algum momento, tá? Vocês consigam de fato se harmonizar, seja para um acordo, seja para oficializar uma união, ou seja para fazer um divórcio, uma separação decente, com pensão alimentícia, ou que alguma coisa nesse sentido. A coisa aqui vai ser ajustada, tá? A palavra de ordem para vocês aqui é ajuste, tá bom? E a justiça será feita, tá? Se você espera por justiça, com certeza isso vai acontecer, tá? Não vai, por mais que a pessoa de repente pode ter agido de má fé, porque pode ter sido também, né? Uma pessoa que pode ter agido de má fé com você, né? Te prometendo certas coisas, falando que ia fazer, ia acontecer, e no fundo, mesmo tendo sentimento por você, não agiu de uma maneira correta. Sai, gatinho, sai, que senão o pessoal não vê. Entende? Então, se houve esse tipo de comportamento malicioso do seu ser de luz, fazendo com que você fosse, de alguma forma, prejudicada, com certeza, meu amor, isso vai ser acertado. Com certeza, porque isso não vai passar em branco, não. Não vai.
Não vai, não vai, não vai. Tá? Aqui eu já tenho certeza que não vai, aqui também eu já tenho certeza, e aqui. Tá? Por mais que de repente ele possa bater o pé, né? Se achar que está muito seguro de si, que está com a razão, essa situação toda, mas não adianta. Quando a coisa tem que ser certa, ela tem que ser certa e ponto. A espiritualidade já garante isso. E nós temos duas cartas aqui, ó, bem no positivo, garantindo isso. Tá bom? Então, fica tranquila, porque a situação está favorável para você, seja numa separação ou que seja por uma reconciliação ou uma união realmente com seu ser de luz. Tá bom? E espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fala para mim se vocês gostaram, tá? Mas, meus amores, por hoje é só. Agradeço imensamente para quem ficou comigo aqui até agora, para quem passou o ano comigo. Minha mais sincera gratidão. Eu amo vocês, vocês sabem disso. Para o ano que vem teremos mudanças no canal e a gente vai tentando colocar as coisas em ordem aos poucos. Mas desejo sinceramente, do fundo do meu coração, um 2024 maravilhoso para vocês. Sabe, que vocês usem tudo isso que eu passei durante todo esse ano, né, tentando passar mensagens, né, de autoestima, para vocês se valorizarem, para vocês se amarem, acima de tudo se respeitarem, né, não ficar se sentindo sempre como a metade de uma laranja, que eu já falei que isso é muito bonitinho na música, mas na vida não funciona, né? Vamos mudar essa mentalidade para uma coisa melhor para 2024, vamos virar a chave? Vamos virar a chave? Vamos fazer diferente? Né? Vamos ficar mais ligada, mais esperta, mais sábia, mais atenta, né? Sendo mais seletiva com aquilo que você realmente quer na sua vida? É isso que eu quero para vocês, tá bom? Para que vocês achem, quando encontrarem ou quando estiverem com o amor de vocês olharem orgulhosas ou orgulhosos, porque temos meninos aqui nos assistindo, e falam assim, caramba, agora sim, eu encontrei o meu parceiro ou a minha parceira ideal. Entendeu? Sem choro, sem drama, sem ficar preocupado se a pessoa tem outro, se não tem. A pessoa simplesmente vai estar com você por amar você. Lembrei de uma música agora, mas não vou cantar. Me recuso. Tá bom? E com essa visão aqui linda e maravilhosa, eu me despeço de vocês. Muito obrigada, de verdade. Gratidão.